Aries! Acabei de fazer sua tiragem, fiquei toda arrepiada com a mensagem de um parente seu que já partiu, além de muita coisa interessante e muita coisa positiva também em outubro. Vem ver. Olá, estrelas do signo de Áries. Eu sou a Vanessa Frigo e esse aqui é o Tarô Espelho da Alma. E antes da sua tiragem, eu quero te falar dos quadros aqui do canal para que vocês possam aproveitar melhor as previsões. Todos os domingos sai a previsão, que é o horóscopo da semana, que eu analiso o que está acontecendo no céu, astrologicamente falando. Às segundas-feiras saem para todos os signos a previsão da semana. E mensalmente sai a previsão do mês, ok? Então, domingo e segunda tem sempre um conteúdo novo. Ah, mais uma coisa. A minha agenda continua fechada, mas eu vou abrir em outubro. Caso você queira fazer consulta comigo de tarô ou mesa radiônica, aqui na descrição tem o WhatsApp para você entrar em contato e entrar para a fila de espera, tá bem? Então vamos lá. Através da minha presença divina, eu sou aqui e agora. Eu apelo à espiritualidade maior na luz e no amor, que me torne um canal e eu consiga transmitir com verdade, clareza, respeito e amor a mensagem para o signo de Áries, para outubro. Vamos lá, então, por favor, para Áries. Então, vamos lá. Áries, por favor, para outubro. O que temos para Áries para outubro? Opa. Áries, aqui a gente tem a cura e a aventura. Outubro traz para você, Áries, alguma situação que você chega ao fim, mas não a situação em si, aquilo que ficou marcado em você de uma situação, aquilo que precisa ser curado. E com essa cura, você se abre novamente para viver outras situações, outras experiências naquela área. Vamos dizer, por exemplo, que você tem uma grande mágoa, um grande ressentimento, alguma coisa que você não consegue esquecer, na área afetiva, emocional, que com a chegada de outubro você vai ter essa cura. E a carta da aventura está exatamente trazendo um novo colorido para a sua vida, você saindo do escuro em direção a algo novo. Então, isso pode estar representando para você, Ares, a cura emocional num novo relacionamento que te ajude a se curar, por exemplo. Isso pode estar representando uma transição de carreira bem-sucedida. Isso pode estar representando uma troca de trabalho, local de trabalho, onde você tenha as portas abertas, que isso vai curar alguma frustração profissional que você tenha. Isso pode estar representando, por exemplo, você prestando um concurso, uma prova, sendo aprovado numa coisa que você já tentou outras vezes e não conseguiu para alguém, eles estão falando. Vai conseguir tirar a carta, a carteira de motorista, sei lá que tipo que carteira que é, mas tem a ver que para alguém é uma coisa de carteira de motorista, tá? Mas é uma conquista de uma área onde você vem sentindo ou há algum tempo, ou já há muito tempo, bem frustrada, bem frustrado. E isso, com esse processo de cura aqui, o que está trazendo? Está trazendo para você a possibilidade de você viver uma nova história dentro desse momento, desse lugar de dor e de sofrimento, Áreas. Olha isso! Vamos pegar aqui o tarô para a gente ver. Deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar você aqui. Vamos lá, o que mais para Áries, outubro. Outubro começa bem. Quando a gente tem processos de cura, nossa vida deslancha, Áries. Aquilo que machuca, dizem assim, né?
Onde está doendo é que você não curou ainda. O que que você precisa curar para parar de bater, de dar murro em ponta de faca, para parar de patinar e não sair do lugar? O que que você ainda precisa aprender para poder se libertar disso? E aqui, então, a gente tem um outubro curativo, curador. Vou deixar aqui. Vamos lá. Então, por favor, que mais para Ares? Já vou. Princesa de Paus. Princesa de Paus. Percebe como Princesa de Paus? Eu vou botar aqui e vou dar um zoom, é mais fácil. Princesa de Paus é livre. Ela consegue. Sempre que sai a Princesa de Paus, eu penso naqueles medos, quando a gente domina o medo, quando a gente enfrenta o medo, quando a gente vai com medo mesmo, e aí aquilo deslancha e a gente se liberta do medo e conquista aquilo que o medo impedia a gente de alcançar. Então, aqui, essa cura também está relacionada a alguma coisa que você tenha medo. Por exemplo, eu tenho medo de dirigir. Então, aí você vai lá, você faz o seu esforço, você enfrenta seu medo, vai fazer suas aulas e aí você dirige e o mundo se abre para você. Eu não sei por que que eu estou falando, isso deve ser para alguém específico, tá? Mas aqui tem uma coisa de você enfrentando o seu medo, você consegue dar um passo na sua vida e isso vem para você através de uma cura. Então, é um chamado para aventura, é um período de liberdade, sabe? Às vezes você tem medo de colocar em prática um negócio seu, mudar de carreira, abrir um negócio, sabe? Assim, e aí vem, outubro vem te propiciando situações e oportunidades para você vencer esse medo e a coisa vai dar certo. A coisa vai dar certo. A mensagem principal é que vai dar certo. O que mais, por favor, para Áries, para outubro? 10 de espadas, Áries. Aqui está me falando para algumas pessoas é uma energia de finalização e realmente deixar algo para trás. Se você vou dar um zoom, você observar aqui, essa carta está mostrando alguém olhando para o futuro. Aqui, a gente está olhando para o futuro, a gente está deixando um passado para trás. Um passado de dor, porque quando a gente cura o quê? Aquilo que está machucando, aquilo que está doendo. Um passado, talvez, de restrições, de quando a gente não é livre, quando a gente tem restrições, ou quando a gente precisa corresponder às expectativas das pessoas, ou fazer o que as pessoas mandam. De alguma forma, você vai ter um outubro onde você vai realmente começar uma nova jornada na sua vida, deixando para trás coisas que te deixavam, te aprisionavam. Então, por exemplo, uma carreira que você não conseguia deslanchar, um relacionamento que te afastava de viver uma vida plena, sei lá, enfim, uma cidade que de alguma forma você não aguentava mais. Você pode estar, a gente pode estar falando da mudança de cidade, estado, de bairro também, de país. É um novo caminho que se abre para você. Isso é fato. E é um caminho positivo. 10 de espadas é quando a gente se liberta de um monte de noias. As noias que são representadas por esses passarinhos, eles vão ficar e você vai livre. Eles ainda existem, né? As noias ainda existem, os medos existem, mas não está mais preso em você. Não impede mais que você caminhe. Entende, Ares? O que mais? Por favor, outubro. Rei de espadas, uma nova forma de ver a vida. Também está me falando de uma época onde você vai conseguir se alinhar, você vai ter bastante disposição, você vai conseguir ter pensamentos e atitudes mais certeiras. O Rei de Espadas,
ele tem uma energia de lutar, de jogar suas energias para conquistar algo. Ele está focado, ele está objetivo. Então, esse caminho que se abre para você também precisar dessa energia de foco, de objetividade, que está favorável para você. Então, imagina que, por exemplo, você decida vencer o seu medo, né? E aí se cure de alguma coisa, alguma insegurança, algum medo, alguma crença limitante, eu não sei. E aí você toma uma atitude, você vence o seu medo. Você vai estar cheia ou cheio de energia para investir nesse novo caminho que se abre para você. Lembrando que é um caminho colorido, iluminado, tirando do escuro. Então, é um novo degrau, é um avanço, mesmo que seja um pequeno passo que depois dá um outro passo, que depois dá um outro passo e a coisa vai ficando grande, ok? O que mais, por favor, para a Áries? Ah, já caiu duas. Rei de paus. Olha, e seis de espadas. Aqui, Ares, para algumas pessoas isso está vindo como uma ideia de sucesso, uma ideia que vai ter sucesso. O Seis de Espadas, ele é uma jornada, ele é um caminho, mas é um caminho onde você sabe onde você vai chegar. Você sabe o porquê você está fazendo determinadas coisas, você sabe o porquê você está gastando essa energia. Você sabe por que você está investindo nisso? Porque você tem muito claro o passo a passo da onde você vai chegar. Então, outubro traz para você essa clareza de direção, essa clareza de atitudes, de pensamentos e sentimentos. É como se você tivesse realmente catado uma meta, um objetivo, um porquê lutar e vai tomar todas as suas decisões com base aonde você quer chegar. Então, tem clareza de pensamentos, tem clareza de atitudes. Parece que essa liberdade que você conquista deixando alguma situação para trás, consegue trazer o seu melhor à tona. Você pode ser livre para ser o seu melhor e colocar as suas energias naquilo que você quer conquistar, porque é um mês para você dar passos em direção a grandes conquistas. Claro que para algumas pessoas esse processo já está muito mais adiantado, tá? Mas mesmo quem ainda está bem perdido, bem frustrado, bem machucado, outubro é a oportunidade de ir curando tudo isso e dar um grande passo na sua vida. O rei de paus também, ele tem uma energia de muito gás. Ele é fogo, né? Então ele faz as coisas com paixão. Então essa recém-conquistada liberdade vai trazer paixão na sua vida, paixão nas suas atitudes. Você vai voltar a sentir esse fogo de, eu quero, eu não sei em qual área, mas é um fogo de conquista, um fogo de viver, sabe? Muito bem. O que mais? Nove de espadas. Esse nove de espadas aqui me fala muito sobre esse momento presente para alguns de vocês. É como se vocês não conseguissem enxergar isso, possibilidade disso acontecer, como se realmente para isso acontecer, você se libertar, você dar essa guinada na sua vida, precisasse de um milagre. Esse nove de espadas é, é quando a gente não vê perspectivas de futuro, quando o nosso futuro está fechado, nuviado, né? É como um eclipse lunar, né? O sol é o futuro, então quando a lua ela enfim, a gente traz, o passado precisa ser resolvido para que esse futuro possa brilhar novamente. Aqui é apego a crenças, é grande medo, é quando a gente se vê sem perspectiva. Então, se você está assim, se sentindo assim, se vendo sem perspectiva,
Essa carta ela está dizendo que mesmo para você que possa estar duvidando disso que está acontecendo, tem um caminho novo vindo para você, tá? Então se abra para receber isso. Mesmo que você esteja sem chão, sem pensar como que poderia resolver essa situação, achando que a vida é isso mesmo e acabou, que você vai ter que levar a si mesmo, desistindo talvez de achar que tem, de perdendo a sua fé na vida, em você, na esperança, no futuro melhor. Aqui está me falando que independente de como você esteja, isso é para você também. Então, quando a espiritualidade ela traz uma mensagem para os desesperançados, é sempre uma mensagem de esperança, ok? Bom, vou pegar aqui o cigano para a gente dar uma olhada melhor, para ver se dá uma, se traz mais alguma mensagem, se dá uma clareada, se tem mais alguma coisa importante para ser dita para outubro. Lembrando, Ares, que às segundas-feiras saem as previsões da semana. Então, veja também, porque elas sempre vão se complementando e às vezes tem alguma coisa muito importante para você na semana que a previsão pode te ajudar a saber como lidar, né? Então, vamos lá. Por favor, para Áries, para complementar, para concluir, por favor, para Áries, o que que o cigano traz? A gente tem o chicote. Por favor, para Áries. Cigana. Cavaleiro. Eu vou confirmar, mas tá vindo aqui uma mensagem. Chicote com a cigana ou o cigano, normalmente, para mim, eles usam essa combinação como uma mensagem da espiritualidade. O cavaleiro é quem traz a mensagem, então trazendo uma mensagem para vocês da espiritualidade de uma mulher, de uma energia feminina. Não necessariamente o gênero, né? Porque a gente está falando da espiritualidade, mas é uma energia feminina. Ok? Vamos ver se é isso mesmo, por favor. O que mais, por favor? Se isso é uma mensagem, qual a mensagem, por favor? Cigano. E a lua. Realmente, aqui a gente tem uma mensagem espiritual, tá? Eles me trazem o cigano e a cigana para que a gente não se preocupe se é um homem ou uma mulher, mas é uma mensagem de alguém que já partiu, tá? Ou que se tornou um mentor também. Deixa eu ver, por favor. Qual a mensagem? Então, estão falando para mim que para alguém, aí isso deve ser muito específico, teve uma perda recente. Eu não sei o quanto recente isso, tá? Eu tô ouvindo Covid, não sei se é específico isso, tão específico assim, mas aqui tá me falando de uma perda recente de duas pessoas na família, tá? E essa mensagem essas pessoas estão sendo amparadas pela espiritualidade. Isso é uma mensagem, ok? Tá? Então, me parece que a pessoa tinha alguma preocupação e essas pessoas elas estão bem amparadas pela espiritualidade, tá? Se debateram um pouco no começo, demoraram para entender o que estava acontecendo, talvez seja por isso que você precise acalmar o seu coração, talvez você tenha sentido esse desencarne brusco, repentino, para alguém pode ter sido algum tipo de acidente com carro ou algum meio de locomoção, tá?
mas é uma mensagem de tá tudo bem, ok? Então pode seguir com a sua vida. Eu sei que é difícil, óbvio, mas algum tipo de preocupação assim que você tem, um chicote, alguma coisa, não sei se é uma tem uma coisa de algum tipo de sentimento de culpa, de não ter dito, ou não ter feito, ou não ter falado, ou alguma coisa, algum sentimento de culpa em relação a essa perda, que aqui está dizendo para você que era o que você podia fazer, não se culpe, ok? É, essas pessoas, elas estão num outro plano, estão sendo tratadas, estão sendo curadas. Então, comece a lidar para tirar isso de você, tá? Não tem um julgamento aqui. Tipo, essas pessoas não estão magoadas, ressentidas ou com raiva de você, tá? É, talvez para algumas pessoas você não tenha duas perdas, você tenha uma perda, tá? Eu não sei, mas é isso. O que mais, por favor? Olha só, a lua de novo. A lua, a lua. Para algumas pessoas, tá vendo uma sensação de, de perder o chão, sabe? A gente pode estar falando de um luto também aqui, tá? E esse processo de cura do luto, e você também se libertando, porque você ficou. Então, você ainda tem algo a preencher, a fazer, né? A gente nasce com missões, né? O que mais, por favor? Tá trazendo aqui para Áries. Então, o labrador, a avareza e a regeneração. Aqui está me falando para alguém ou para algumas pessoas é, de um período onde amigos vão poder te ajudar, tá? O lavrador ele fala de comunidade, ele fala de contrariedades que são resolvidas através da ajuda de outras pessoas. Então, não sei se aqui a gente está falando. Eles estão falando que para alguém essa energia é como se você estivesse vivendo situações onde você precisa de ajuda e você, aqui eles estão dizendo que há alguma coisa que está te contrariando ou que está te trazendo algum tipo de dificuldade de caminhar, alguma situação que está ocupando os seus pensamentos, está sendo amparado espiritualmente também, é como se você tivesse precisando ficar mais em silêncio ou se conectar com a espiritualidade para ouvir ou para sentir essa presença, tá? É, aqui está me falando sobre uma fase que tá para mudar de poucos resultados profissionais ou financeiros e também para alguém uma energia de ter perdido alguma coisa, ou foi roubado, ou passaram a perna, ou que pode ser financeiro, pode ser emocional, pode ser profissional que Ares precisa lidar com isso, né? E aqui está me falando do fim dessa fase, uma ruptura com isso. E você se regenerando. E essa carta da regeneração, ela fala de proteção familiar. Então, a gente pode estar falando tanto
de alguém que já desencarnou, que a gente tem aqui essa mensagem, tá? Te ajudando a se reerguer, a sair disso, dessa situação de perdas ou de dificuldades, tá? É, como a gente pode estar falando de uma ajuda familiar de parentes vivos, que podem também estar sendo inspirados pela essa espiritualidade, tá? Mas e tem essa ajuda, tá? No momento de dificuldade. Tem uma coisa que tá vindo de algo que se repete, e eles estão falando que essa ajuda espiritual, para alguém especificamente falando, é em cima de um ciclo que se repete, e que a pessoa que está vindo te ajudar viveu algo parecido mais de uma vez. É como se você tivesse herdado, né, a repetição dessa pessoa que já desencarnou. Que pode ser uma mãe, uma avó, um vô, uma avó, um pai. E o que é isso? Por exemplo, aquele ciclo na sua vida que você olha e fala: minha mãe passou por isso. Eu estou vivendo algo que minha mãe viveu. Ou meu pai passou por isso, eu estou vivendo isso, eu estou vivendo isso, essa repetição de alguma coisa, esta pessoa também viveu e vem ajudar você a superar, com o entendimento espiritual e o momento certo. Então, eu não sei como é que isso vai se manifestar na sua vida. Se você vai ver isso através de sonhos, se você vai sentir a melhor decisão, se você vai se sentir amparado ou amparada e com coragem para tomar uma atitude diferente, para lidar com isso. Se vem no sentido de te ajudar a curar, mas tem uma ajuda aqui para romper com um ciclo que se repete na sua vida, mas que é originário, vamos dizer assim, do passado. Então, essa pessoa que já desencarnou está vindo para te ajudar a romper com esse ciclo. Como isso vai acontecer, eu não sei, tá? Mas o, a lua, o chicote, a energia é uma energia espiritual, tá? Eu estou ouvindo muito dar a volta por cima. E eu não sei aonde é que você vai encaixar isso. Mas para alguém aí que de alguma forma foi ferido, essa carta ela fala muito sobre quando a gente é atacado de alguma forma. Ou a gente é ferido emocionalmente, ou roubam a gente, ou nos derrubam, ou puxam tapete. É aquelas situações que você fala, meu, por que que você fez isso? Por que que isso aconteceu comigo? Para quem tomou esse tombo, de alguma forma eles estão falando muito que você vai dar a volta por cima, tá? Você vai dar a volta por cima. Eu vou tirar aqui um mestre para a gente ver o decreto para outubro, ok? Nossa, já voou, hein? Ó, o que eu tava falando? Regeneração, ressurreição, dar a volta por cima, recomeçar. E aí o decreto é: eu sou a ressurreição e a vida, Gabriel e Esperança. Deixa eu ver se eu consigo tirar a luz. Eu sou a ressurreição e a vida, e então que outubro seja um mês da sua ressurreição, da sua volta por cima, da renovação da sua esperança, dos seus caminhos abertos, um período de cura e sim, de muita espiritualidade, porque você está extremamente conectado com a sua espiritualidade. Então,
Decreto: eu sou a ressurreição e a vida. Você pode escrever aqui e transformar esses esse vídeo, os comentários desse vídeo no caderno de oração. Cada pessoa que chega, ela vai colocar sua energia e vai entrar no bolo de energia de todo mundo. E todo mundo se beneficia, e isso fica cada vez mais vivo. Ok? E você pode simplesmente acordar todo dia e falar: eu sou a ressurreição e a vida. E a vida vai dar essa guinada. Comenta comigo o que ressoou. Um beijo, muita luz e até mais.